Meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus neste momento pela oportunidade de me conceder mais um dia na sua presença. E quero também externar minha gratidão ao nosso pastor presidente, Ailton José Alves, que através do seu representante aqui no setor 10 em Jaboatão, pastor Paulo Cristóvão, tem nos colocado esta confiança de trazer uma palavra da parte de Deus neste momento. Meus irmãos, quero tomar por base nesta tarde um texto bíblico que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 5, aonde a epígrafe do texto diz: a vocação de Levi. Versículo 17 ao versículo 32. Nos diz assim o texto: E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Queridos irmãos, você que está nos acompanhando aí pelo nosso canal do YouTube, neste texto que nós falamos, narra a história de um homem por nome de Levi. Era um homem que trabalhava em Cafarnaum, na coletoria, recebendo os impostos. Este homem não esperava a presença de alguém tão especial. Um dia, Jesus passou por ele. Olhando para ele, disse: Segue-me, Levi. E a Bíblia diz que ele, levantando-se, deixando tudo, o seguiu. A narrativa ainda continua dizendo que ele fez um grande banquete em sua casa. A alegria da salvação estava na casa de Levi. E ele convidou uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E ali também estavam os escribas e os fariseus. E a Bíblia diz que enquanto eles comiam e bebiam na mesa, alegrando-se pela salvação de Levi, os escribas e fariseus murmuravam contra os discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo o que eles falaram, Jesus respondeu dizendo: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Dentro deste contexto que nós lemos, eu queria falar um pouco sobre Levi, o publicano. O nome Levi, ele é um nome hebraico e tem o seu significado junto ou aderir. É um nome que também significa, estar próximo, acompanhar, estar colado com algo ou alguém. Levi, ele era um publicano. A palavra publicano, ela vem da expressão grega telones, que significa imposto.
mas também da palavra em latim publicanus, que significa público. Era um cobrador dos rendimentos públicos do Império Romano. A palavra publicano não tem nada a ver com publicidade, embora os publicanos fossem bem conhecidos na sua época. A palavra publicano tem algo a ver com público, pois eles eram as pessoas que trabalhavam com o público, com as pessoas. Eles arrecadavam as contribuições para o Império Romano, as licenças, os impostos, todos determinados pelo imperador para pagar o arrendamento das terras. A história diz que existia dois tipos de publicano. Um publicano de primeira classe, podemos assim dizer, e outro publicano de segunda classe. Os publicanos de primeira classe, eles eram compostos pelos altos escalões. E nesses altos escalões, os historiadores confirmam que os generais faziam parte desse alto escalão. A segunda classe de publicanos era composta por pessoas menos elevadas, mas pessoas de inteira confiança da primeira classe. Os publicanos da primeira classe, irmãos, eles eram responsáveis, pelas rendas das suas jurisdições. Eles prestavam conta diretamente ao imperador. Eles viviam em Roma e desfrutavam, de uma vida de total confiança do imperador. Já os publicanos da segunda classe, eles eram enviados de Roma às províncias romanas. A Palestina era uma província romana naquela época. E eles tinham a missão de arrecadar os impostos para Roma. Os publicanos, enviados de Roma, eles designavam também pessoas capacitadas para ajudar na arrecadação desses impostos. Eles também eram conhecidos como subcoletores. Mas a fama dos publicanos de segunda classe era uma fama de pessoas que eram desonestas e até mesmo pessoas que roubavam. Esta fama, os publicanos importaram de Roma, aonde os historiadores contam que era conhecido de toda a cidade romana, os atos, os abusos realizados pelos publicanos. Esta afirmação, ela está até numa poesia, numa resposta de um poeta que viveu 300 anos aproximadamente antes de Cristo, por nome de Teócrito. Quando ele foi interrogado acerca dos animais cruéis que ele conhecia, Teócrito disse: nas matas, os animais mais cruéis que eu conheço são o urso e o leão. Glória a Deus. Mas na cidade, os animais mais terríveis, mais temíveis são os publicanos e os parasitas. Eles não tinham pena das pessoas pobres, não tinham compaixão. Eles abusavam na arrecadação, cobravam além daquilo que Roma pedia para arrecadar. E muitos deles se enriqueciam com essa diferença que eles cobravam a Roma. Glória a Deus. Quando o Novo Testamento fala a expressão publicano, o Novo Testamento fala dos publicanos de segunda classe.
Aqueles a quem eu mencionei que não tinha boa fama. Aqueles a quem eu disse que eram chamados de desonestos, de ladrões. O publicano da segunda classe, eles eram olhados como traidores e apóstatas. Os judeus o tinham como um opressor do Império Romano e eram consideradas pessoas de vil caráter. Quando alguém judeu, ele aceitava o cargo oficial, público, de ser um publicano, ele precisaria medir as suas consequências. Ele precisaria ver se valeria a pena. Porque a história nos diz que os judeus, eles menosprezavam os publicanos. Um judeu que ocupasse um cargo público de preposto do governo, eles ficavam proibidos de frequentar os templos, o templo de Jerusalém. Eles ficavam proibidos de frequentar a sinagoga. Eles eram proibidos de ocupar cargos judiciais. E eles eram proibidos até mesmo de serem testemunhas em tribunais de justiça. Apesar de ter o apoio de Roma e de ter um bom salário, de viver uma vida com uma certa estabilidade financeira, um judeu publicano não era feliz. Glória a Deus. Primeiro porque ele era considerado um desterrado. A nação não aceitava mais ele. Um desterrado significa alguém que foi rejeitado pelo seu próprio povo. Levi sabia disso. Levi viu a sua família o abandonar. Levi viu a sociedade se distanciar dele. Levi viu, a sua religião sendo tirada de si quando o proibiram de ir à casa de Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, como é difícil para um crente, para alguém que serve a Deus, para alguém que tem o costume de estar na casa do Senhor, ser vetado de ir à casa do Senhor. Nós tivemos essa experiência com os acontecimentos atuais. Muitos templos foram fechados e não podíamos ir à casa de Deus para orar. Apesar de nós termos a certeza de que Deus está aonde nós estamos pela sua onipresença, mas o crente, ele tem prazer de estar na casa do Senhor. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Faz parte da vida de um crente. Ler a Bíblia. Faz parte da vida de um crente. Ir à casa do Senhor e orar. Glória a Deus. Levi sabia que isso estava sendo lhe tirado por força maior. Ele não aceitava o que estava acontecendo com a sua vida. Ele sabia que ele vivia na nação. Ele frequentava a casa dos familiares, agora não podia frequentar mais. Ele frequentava a casa dos amigos, agora ninguém o recebia mais. Ele tinha liberdade de ir ao templo, mas agora estava proibido de ir. Tudo porque ele era um preposto. Ele era um publicano. Ele era alguém que trabalhava para o Império Romano. Glória a Deus. Em segundo lugar, era um escândalo viver
junto a um publicano. Os publicanos eram considerados como pecadores. Os publicanos, eles eram considerados de uma classe muito inferior. Alguns historiadores dizem que até era considerado como uma classe de meretrizes. Baixava um nível ao máximo a alguém que tinha uma função de preposto do Império Romano. Conta-se até que as ofertas que um publicano dava aos mendigos que ficavam à beira do caminho ou na frente da sinagoga eram rejeitadas por aqueles que pediam esmola, era jogada fora da sua caixa. Era uma vida terrível. Embora, como eu falei aqui, tinha uma estabilidade financeira. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que quando Jesus aparece na vida de alguém que acha que não vai mais acontecer nada de interessante na sua vida, aí Jesus aparece como alguém que pode fazer a sua vida melhor. Aleluias! Levi não imaginaria que naquele dia Deus tinha preparado para ele aquele encontro. Jesus vinha de Cafarnaum. Quando ele passa na alfândega, ele vê aquele homem ali sentado. Jesus sentiu a necessidade de perdão, de arrependimento daquele homem. Jesus viu a tristeza que havia no seu coração, que aquele emprego era a única coisa que o sustentava na sua vida física, mas na sua vida espiritual ele estava acabado. Ele não estava mais aguentando aquela situação. Mesmo sem conhecer Jesus pessoalmente, aquele encontro mudou a vida de Levi para todo sempre. O convite que Jesus fez, ele não esperava. A Bíblia diz que ele levantou-se do seu trabalho, do lugar onde trabalhava. E a Bíblia diz que ele deixou tudo para seguir a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu conheço muita gente que deixou muita coisa para seguir a Jesus. Porque o chamado de Deus, irmãos, ele vai além do que nós temos ou o que nós somos. Aleluias! Levi se levantou com uma grande alegria. Ele era um homem de poucos amigos, porque, como eu falara antes, estava vetado as suas amizades, era rejeitado, mas os poucos amigos que ele tinha, ele convidou, e a maioria era tudo amigos de profissão. Era publicano igual a ele. E a Bíblia diz que ele convidou todos os seus amigos publicanos. E ali também estavam alguns outros que também aceitavam a Levi. E a Bíblia diz que a alegria foi tão grande que ele fez um banquete para se despedir, aleluias, da sua vida passada. Oh, aleluia, como é bom agradecer a Deus por aquilo que Ele faz em nossa vida. Glória a Deus. Talvez você esteja pensando, o que é que Deus pode fazer na minha vida? Ah, eu quero dizer, nesta noite, Deus pode fazer muito mais do que você pensa. E a Bíblia diz que, enquanto eles estavam lá na mesa, comemorando a despedida de Levi, da sua posição pública, estava ali com os discípulos e estava com Jesus à mesa. Apareceu alguns escribas e fariseus, condenando a Levi. Aleluias. E condenando a Jesus, dizendo, por que comem? Mateus registra, dizendo, por que come o vosso mestre com os pecadores e publicanos? Mas Jesus, irmãos, ele veio com uma missão a este mundo.
O textuário em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse em resposta àqueles homens que estavam repreendendo, ele disse: olhe, não necessitam de médico os sãos, porque gozam de boa saúde. Mas Jesus disse: mas sim os que estão enfermos. Glória a Deus. Quando a pessoa está doente, ela procura um médico para tratar da sua doença. Seja ela de um grau pequeno, ou seja ela de um grau grande, mas a pessoa ela procura um médico para tratar daquela causa. Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas ele disse: mas sim os pecadores ao arrependimento. Quem sabe nesta noite você está sentindo aí da parte de Deus um tremendo arrependimento na sua alma. Quem sabe você está fazendo uma introspectiva na sua vida, os erros que você tem cometido, as falhas que você fez. Quem sabe você está pedindo uma oportunidade para deixar esta vida que você não quer vivê-la. Mas nesta noite, Jesus disse: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Jesus, ele muda a pessoa. Jesus, ele transforma o pensamento da pessoa quando ela se arrepende. A palavra metanoia, ela significa mudança de pensamento. É alguém que está em um caminho, sendo guiado pelo escuro, mas aparece um guia diante dele e diz: olhe, o caminho que você tem que percorrer para chegar ao final da sua estrada é por esse aqui. E a pessoa ela dá a volta e segue no caminho que foi indicado. Este é o arrependimento que Jesus está pregando. Jesus, ele valoriza a pessoa. Ela faz com que ela perceba o seu valor além das suas posses. Jesus faz você reconhecer que ele veio a este mundo para lhe trazer a alegria da parte de Deus. Quem sabe você vem chorando. Quem sabe você vem pedindo a Deus esta oportunidade de voltar-se para fazer as coisas certas, esta oportunidade de voltar novamente para a sua família. Quem sabe você perdeu o rumo, mas eu quero dizer nesta noite que a palavra de Deus está chegando até você para dizer: não te desespere, meu filho, porque Deus vai te ajudar. Aleluias! Quando a salvação chega na casa, traz alegria. Glória a Deus. Me faz lembrar quando Filipe, ele conhece a Jesus. No início do seu ministério, Jesus estava convocando o seu colegiado. E quando Filipe vê a Jesus, ele tinha certeza que Jesus era o enviado da parte de Deus. Filipe corre até Natanael, com aquela alegria de quem só sabe aquele que está sendo salvo por Jesus. E ele diz: Natanael, nós encontramos aquele a quem Moisés falou na lei. Natanael, nós encontramos aquele a quem está escrito na lei dos profetas. Aleluia! Ele é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluias. João disse: eu não o conhecia. Mas João disse: mas aquele que me enviou a batizar
João disse que ele me disse, aquele a quem desceu o Espírito e sobre ele repousar, ele é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluia! E João testificou dizendo, eu vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aleluias! Oh, glória seja dada ao nome de Jesus nesta noite. Sinta a presença de Deus aí onde você está. Sinta a presença de Jesus aí onde você está. Sinta o poder de Deus aí agora, curando você desta enfermidade que você está sentindo e que há tanto tempo tem lhe incomodado. Aleluias! Porque Jesus é real. Jesus, ele é real. Temos que ter a certeza de que Jesus, ele é o Filho de Deus. E eu vim aqui dizer isto a você. Jesus, ele é o Filho de Deus. Quando ele estava junto com os seus discípulos, Jesus perguntou, o que dizem os homens, as pessoas, sobre mim? Aleluias! Os discípulos disseram, ó Jesus, uns dizem que tu és João Batista, uns dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és um dos profetas. Jesus quis mostrar que a humanidade precisa conhecê-lo. Que embora a palavra de Deus seja acessível em todo mundo, há muitas pessoas que não conhecem a Jesus. Mas nesta noite Jesus te dá a oportunidade de você conhecê-lo. Aleluias! De você saber que Ele é o Filho de Deus. E quando Ele pergunta aos seus discípulos, e vós? Quem dizeis que eu sou? A Bíblia diz que Pedro diz, Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus. É uma revelação que só tem aqueles a quem Deus quer revelar. Jesus disse, graças te dou ao Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. A revelação de Pedro queria dizer que Jesus era o ungido de Deus, o Messias esperado para a salvação de Israel. Ele estava ali diante de Pedro, ele estava ali diante dos discípulos, ele estava ali em Jerusalém, estava na Judéia, na Galileia, nas cidades circunvizinhas, e a Bíblia diz que o povo não o conheceu. Aleluias! Mas João diz que a todos quanto o receberam, glória a Deus por isso, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus te ama. Jesus te ama. E Jesus está contigo para te ajudar. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, aguenta mais um pouco. Aleluias. Não é hora de desistir. Deus tem visto a tua aflição. Deus conhece os teus problemas. Deus sabe a tua dor. Mas Ele te diz nesta noite, eu estou contigo. Eu estou contigo e vou te ajudar. Glória a Deus. Jesus está contigo e Ele vai te ajudar. Você não vai morrer enquanto você não vê a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Você até pode dizer, o Senhor não conhece a minha vida, eu tenho chorado tanto, eu tenho me angustiado, eu choro de dia, eu choro de noite, eu não aguento mais, não paro de chorar. Mas Jesus
quando estava no Monte das Oliveiras, enviando as bênçãos de Deus para aquele povo que estava ouvindo a sua voz. Em Mateus capítulo 5, versículo 4, ele diz: bem-aventurados que choram, aleluias, porque serão consolados. Meu irmão, não se preocupe, Deus está com você. Em Apocalipse 21:4, a Bíblia diz que Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Aleluias! Ele enxuga dos olhos as nossas lágrimas. Ele é o único que pode dizer assim: não chores mais. Ele é o único que pode dizer assim: até aqui e não mais adiante. Ele é o único que pode dizer assim: hoje é o dia da vitória. Ele é o único que pode dizer assim: hoje veio salvação a esta casa. Aleluias. Se você está sentindo que Deus está falando com você nesta noite, se você está sentindo a palavra de Deus penetrar no seu coração, aleluias, expresse, ligue para nós, ligue para o número que está aparecendo aí na tela e diga: eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Aleluias. Ligue para este número e dê o seu testemunho, porque Levi passou por isso. Ele era desprezado, mas Jesus mudou a situação de Levi. Aqueles que não queriam Levi perto dele, Jesus disse: Levi, segue-me. E Levi se tornou um discípulo de Jesus. E a Bíblia diz que Levi mudou até o nome. Ele não se chamava mais Levi, mas agora o seu novo nome era Mateus. Aleluia. Mateus, o discípulo de Jesus. E o significado do nome Mateus significa presente de Deus. Glória a Deus. A salvação, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ela não vem de nós mesmos, mas ela é um presente de Deus. Glória a Deus. Ela é dado de graça para aqueles que creem no nome de Jesus. Ela é concedida para aqueles que aceitam Jesus como Salvador da sua vida. Para aqueles que reconhecem o sacrifício no Calvário e sabem que Jesus, ele morreu para nos dar uma nova vida. A esses, Deus olha lá de cima dos céus e perdoa os seus pecados, porque creram no seu Filho, no unigênito Filho de Deus. Oh, aleluias! Hoje é noite de salvação. Jesus está dizendo a você que hoje é noite de salvação. Venha a Cristo nesta noite. Venha a Cristo nesta noite. Coloque na sua agenda o dia de hoje como o dia mais especial da sua vida. Como o dia do novo nascimento. Como o dia da nova vida. Como o dia em que Jesus olhou para você e disse: segue-me. Aleluias. Jesus me chamou e hoje eu estou aqui. Jesus está lhe chamando. E nós esperamos que você também esteja aqui conosco, engrandecendo o seu nome. Que o eterno Deus continue nos ajudando. Que o eterno Deus continue te ajudando a vencer as batalhas da vida.